Uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Deixa eu usar um exemplo masculino, aplicando para vocês, mulheres. Deus usou, eu vou afirmar aqui isso daqui, que Deus usou uma base teológica sólida na vida de Jó. Não foi uma base de experiências emocionais, de arrepios na igreja, na música, mas foi uma base teológica sólida que Deus usou na vida de Jó para sustentá-lo através do vale da sombra da morte, através do vale de grande sofrimento. Nós lemos lá em Jó 19, ele dizendo, no meio da sua crise, na parte pior da sua crise, nós vemos ele falando, eu sei que o meu Redentor vive, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Oh, como anseia no meu peito o coração. Quando Jó fala isso, ele está dizendo assim, eu não entendo por que eu estou passando por esse sofrimento. Eu não entendo, não vejo explicação, mas eu sei de algumas coisas, eu tenho certeza de algumas verdades que me sustentam nesta hora dura e difícil. Eu sei que o meu Redentor vive, eu creio que o meu Redentor vive, eu não acho, eu creio. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu também sei que o meu Redentor, existe um Redentor e Ele está vivo. E pela graça de Deus, Ele é meu e eu sou dele. Ele está vivo e Ele ainda há de me valer. E depois ele fala, e depois que esse meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E ele está afirmando teologicamente sua convicção. Eu sei que o meu corpo físico não é permanente. Eu sei que a morte virá mais cedo ou mais tarde. Não adianta eu me agarrar a essa vida aqui, na ilusão de que eu nunca vou morrer. Uma hora eu vou morrer, eu vou adoecer, como eu estou adoecendo. A morte é certa. Mas daí ele fala no versículo 27, eu creio também que eu verei o meu Redentor com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. E quando ele fala isso, ele está dizendo, eu creio, eu sei que a morte é uma realidade, mas a morte não é o fim. Eu creio na ressurreição do corpo. Olha, Jó no Velho Testamento. Ele cria no Redentor, ele cria no perdão dos pecados, ele cria na ressurreição do corpo. Quando ele fala, eu verei ainda, eu vou morrer, mas eu tenho certeza que eu ainda verei o meu Redentor com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Ele está dizendo, para mim eu sei que a morte não é o fim. Eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na certeza da minha salvação, na vida eterna com Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você vai concordar comigo, se a esposa de Jó tivesse essa base bíblica sólida, talvez Jó falhou aí. Mas se a esposa de Jó, a dona Jó, tivesse... Que dó da dona Jó, né? Se a dona Jó tivesse essa base bíblica sólida, ela não teria falado para o seu marido, lá no capítulo 2, você ainda mantém sua integridade, meu amor. Amaldiçoa seu Deus e morra. Ela não teria falado assim. Uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Deixa eu falar algumas coisas sobre a mulher fortalecida no Senhor e na teologia forte. Mulheres fortalecidas, elas entendem o propósito de Deus para a sua feminilidade. E o propósito de Deus para a masculinidade do seu pai, do seu irmão, do seu marido, do seu filho. Elas entendem que na criação, quando Deus decidiu permear a terra com pessoas parecidas com Ele mesmo, criadas à sua imagem e semelhança, Deus entendeu que Ele seria melhor manifesto e revelado aqui ao redor desse mundo, ao redor do mundo inteiro, através do relacionamento complementar do gênero masculino e feminino. O que eu quero dizer com isso, irmãs, é que o homem, em geral, ele revela aspectos dos atributos divinos de uma forma maior que mulheres, de uma forma mais forte que as mulheres, por um lado, revelam. Mas a mulher, por outro lado, ela revela certos aspectos dos atributos divinos de uma forma mais forte do que o homem consegue também. E rapidamente, pulando várias coisas, deixa eu falar para vocês rapidamente, quais são as características femininas que a mulher revela de uma forma mais forte do que os homens? Olha a lista. Não quero sobrecarregá-las, tá? Mas... coloca na mala aí, hein? E leva para casa. Mas todas essas características a gente capta de exemplos positivos de mulheres na Bíblia. Ou exemplos negativos de mulheres que pecaram contra Deus por não
exibir essas características positivas. A mulher cristã, ela deve buscar ser conhecida como mulher compreensiva, compassiva, empática, resignada, gentil, afetuosa, carinhosa, hospitaleira, receptiva, diplomática, educada, sábia, conselheira, cooperadora, persuasiva, entusiasta, intuitiva, perspicaz, sensível, espiritual, sincera, emocionalmente acessível, obediente, confiante, graciosa, doce, expressiva, charmosa, delicada, serena, fiel, pura e sensualmente receptiva ao seu próprio marido. Quando esse marido a trata com dignidade na vida íntima, obviamente. Daí entra aquelas mulheres que são abusadas, entra aquilo que nós já ouvimos aqui, devem buscar ajuda, até mesmo na igreja, com o pastor, enfim. Mas quando o marido é um servo de Deus e a trata de forma digna, ela tem que ser sensualmente receptiva ao seu próprio marido, não ao pastor, não ao jornaleiro, não... Entende, né? Ao coleguinha de serviço. Agora deixa eu falar algumas características femininas negativas. Irmãs, isso são alvos que a gente deve estar buscando, desenvolvendo. Você talvez, né? Essas positivas aí, você... Agora vamos falar das negativas, vai. As negativas, fraca. A Bíblia condena a mulher ser fraca, passiva, servil, chorona, indecisa, sedutora, paqueradora, vã, fútil, tagarela, tola, sentimental, ingênua, mal-humorada, trivial, enigmática, manipuladora, queixosa, implicante, rabugenta, dominadora, opressora, falsa e maldosa. Misericórdia, Senhor. Me ajuda. Eu quero ser mais igual a Cristo. Menos como Jezabel. Vamos lá. Outra coisa eu vou falar para vocês, vamos correr, meu tempo está indo. As mulheres fortalecidas na boa teologia. Em segundo lugar, elas entendem que homens e mulheres são iguais. Mulheres fortalecidas na boa teologia entendem que homens e mulheres são iguais em valor. Na criação, na queda, na redenção e na glorificação. Mulheres e homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres caíram no pecado e destituídos foram da glória de Deus. Homens e mulheres são objetos do amor e da graça de Cristo na cruz. Em Cristo nós somos todos um, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E na glorificação, homens e mulheres serão transformados à semelhança de Cristo, pois o veremos, homens e mulheres o verão como Ele é. 1 João 1:3-2. A boa teologia leva as mulheres a se fortalecer, entendendo que, terceiro lugar, que o homem e mulher diferem no papel e responsabilidade, isto é, de forma complementar. A mulher que tem boa teologia, ela entende que o homem e a mulher diferem no seu papel e responsabilidade diante de Deus. E isso de forma complementar. E esta diferença não se baseia em normas culturais temporárias, mas em fatos permanentes da criação. 1 Coríntios 11, Efésios 5, 1 Timóteo 2. Resumindo, nas palavras de John Piper e Wayne Grudem, homem e mulher, no livro Homem e Mulher, acho que precisa ser republicado pela Fiel, está fora de estoque, mas é um livro precioso. Homem e mulher, de acordo com John Piper e Wayne Grudem, fala assim, que enquanto o papel principal do homem é em submissão e amor a Cristo, de forma bondosa e respeitável, liderar, prover e proteger as mulheres, o papel principal da mulher é em submissão e amor a Cristo, ratificar, aprovar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. A mulher tem que apoiar e aquela responsabilidade de liderança que Deus deu para o pastor, para o marido, para o filho casado, ela tem que apoiar, ajudar esse homem a ficar cada vez mais firme no Senhor. E eu não vou ler com vocês as definições, para economizar tempo, as definições dadas por John Piper. Vamos ler juntos só a definição dada por John Piper e Wayne Grudem sobre a mulher. Fala assim, no cerne da feminilidade madura, no cerne, no coração. Porque quando ele fala no cerne, ele está dizendo, há muitas outras
coisas importantes sobre a feminilidade, mas as mais importantes é o coração. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Ele explica isso num capítulo muito bem explicado, infelizmente não temos tempo de falar sobre isso aqui. Mas está uma libertadora disposição. A história fala assim que duas mulheres que queriam liberdade pularam de um avião. Elas queriam liberdade, não queriam ficar lá dentro. Pularam do avião. Só que uma pulou com o paraquedas. A outra pulou sem nada, para curtir. Diz que essa outra é a feminista e a outra é a mulher cristã. Radicalmente feminina. Ela pula com o paraquedas, que é a submissão à palavra de Deus. A princípio, quando elas estão no ar, dá a impressão que a outra está mais livre. Ah, não tem paraquedas me puxando, nada, eu sou mais livre que você. Só que ela vai se esborrachar no chão, daqui a uns minutos. A outra não, ela tem aquele incômodo da submissão à palavra de Deus, mas ela pula para uma liberdade verdadeira, porque os paraquedas da palavra de Deus e a submissão dela a Deus a sustenta, e ela aterriza em segurança.